Salve, salve galera do Explica Enem, como é que vocês estão? Meu nome é Eduardo Jorge e hoje a gente vai falar um pouco a respeito de quê? De clássicos do Enem, o que é muito recorrente nas provas do Enem em linguagem nos últimos anos. Primeira coisa, se a gente está falando de literatura, eu quero que vocês prestem muita atenção. Por quê? A gente vai fazer uma divisão cronológica para entender o que cada autor queria da sua época. Primeira coisa, a gente tem a Era Colonial. A gente pode entender a Era Colonial como uma divisão didática. Por quê? Nós temos aqui na Era Colonial o que exatamente? Nós temos iniciando com o quinhentismo, depois do quinhentismo vamos para o barroco, depois do barroco arcadismo, depois do arcadismo a gente já entra em um período de transição. Qual período de transição, Edu? Para o que chamamos de Era Nacional. E aí nessa Era Nacional a gente tem o romantismo, a gente vai ter o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e por último o simbolismo. Aí a gente tem, vocês viram aqui comigo, aquilo que não é exatamente uma escola literária, que é o pré-realismo. O pré-realismo vai pegar aquilo que estava em voga dentro de quê? Dentro dessa Era Nacional e vai fazer meio que uma mistura. Então, a palavra-chave para pré-modernismo seria ecletismo. Então, a gente tem o pré-modernismo e, por final, a gente tem o modernismo e o pós-modernismo, a pós-modernidade que a gente vai compreender aqui, né, nesta aula, tudo bem? Então, Edu, o que exatamente a gente vai falar? A respeito de autores clássicos, tudo bem? Primeira coisa, o que eu tenho que destacar? Vou começar destacando principalmente o barroco. Edu, se a gente for falar de barroco, quem é que eu tenho que lembrar? Com toda certeza, Gregório de Matos e Guerra. Edu, o que a gente pode falar em relação ao Gregório de Matos e Guerra? Principalmente, ele tem, na realidade, 5 vertentes, mas a gente vai trabalhar aqui com 3 vertentes principais dele. Qual é essa vertente? A vertente de poesia. Primeira vertente, ele fala a respeito de lirismo. O que é lirismo? É você colocar aquilo que você está sentindo para fora. Além disso, Edu, o que mais? Ele tem uma vocação que? Religiosa. A gente está falando de barroco. Barroco é o quê? Por um lado, o homem olha para a religião e por outro, o homem olha para o mundo, olha para a materialidade. Então, a religião está em um dos polos. E por último, remete ao seu apelido, que é o famoso Boca do Inferno. Então, se a gente está falando de Gregório de Matos, a gente tem que lembrar que ele tem uma poesia também satírica, e a poesia satírica do Gregório de Matos é muito pesada. Ele bate muito forte em cima das pessoas da sua época. Então, muitas vezes ele vai utilizar até alguns termos que são considerados chulos. Então, muito importante, não vá para o Enem sem antes ter revisado um pouco a respeito de quem? De Gregório de Matos, tudo bem? E aí, em relação ao arcadismo, Edu, quem é que você pode falar? Eu falaria um pouco a respeito do Tomás Antônio de Gonzaga. Pegue muito a respeito do período literário. Você vai ter, por exemplo, uma obra dele que você precisa ir para o Enem sabendo, que é Marília de Dirceu, tudo bem? E aí, Edu, em relação à Era Nacional, em relação ao romantismo, eu diria para vocês que é um período muito complexo. Eu indicaria, dentro aqui desse estudo que é dos clássicos, que você estudasse a poesia com um pouco mais de sabedoria, porque é muito mais fácil, por exemplo, você ter uma poesia, uma singularidade da poética, que é um texto um pouco menor, do que uma singularidade lá da prosa. Da prosa, que a gente pode citar, que você não pode ir para a prosa sem saber, José de Alencar. Isso sem dúvidas. E Edu, da poesia, o que a gente precisa? Saiba as 3 fases da poesia romântica, tudo bem? Edu, exatamente, beleza. Tu tá falando aí que tem 3 fases da poesia e tal. Isso eu compreendo, mas se a gente for falar a respeito de romantismo, é um período assim muito longo, correto? Sim, é um período muito longo. Sendo um período muito longo, Edu, o que a gente vai ter? Olha, imagina o seguinte, se você tem um período que é tão longo, você vai ter uma diversidade, você vai ter um ecletismo extremo. Então, na primeira fase da poesia romântica, você tem o quê? Na primeira fase da poesia romântica, você vai ter ali um olhar mais nacionalista a respeito da vida, tudo bem? A respeito daquilo que está acontecendo no seu país. Beleza, entendi. Se a gente tem esse olhar um pouco mais nacionalista na primeira geração, na segunda geração, qual é o olhar? Um olhar mais que a vida não está
nada legal, tudo bem? A gente tem lá textos inspirados em Goethe, por exemplo, lá na Alemanha, e você traz esses textos aqui para o Brasil por meio da poesia. Então, o que seria exatamente essa relação em relação à segunda geração romântica da poesia? Você tem uma relação em que você há uma morbidez, em que vai ter o quê? Vai ter, digamos assim, uma ambientação noturna. É do que a gente não pode esquecer em relação a isso. Álvares de Azevedo. Já na terceira geração romântica, você vai ter o quê? Na terceira geração romântica, você vai ter a geração condoreira. Se nós temos a geração condoreira, nós teremos o quê? Uma maior liberdade. E além dessa maior liberdade, a gente tem que entender, exatamente, falou, é um período muito extenso. Mas o que faz do romantismo ser romantismo? Vamos lá. Primeira coisa, temática comum. A gente tem uma temática comum, 3 temáticas comuns em relação ao romantismo. Qual é essa temática exatamente? Natureza, mulher e amor. Vamos lá, primeira geração, em relação à natureza. A natureza é o quê? Local. Na segunda geração é o quê? Uma natureza noturna. E na terceira geração, no caso, seria uma natureza personificada. Tudo bem? Em relação à mulher, na primeira fase, nós temos o quê? É uma mulher idealizada, incorpórea, não é uma mulher material. Na segunda fase, o que a gente tem? É uma mulher o quê? Morta, idealizada, mórbida e sensual, tudo bem? Existe aqui dentro da segunda geração um tema muito pesado que é a necrofilia, tudo bem? Já na terceira geração, você já tem uma mulher que ela é real e ela é o quê? Erotizada, tudo bem? Então, essa é a segunda temática comum ao romantismo. E por último, nós temos o quê? O amor. O amor é muito presente no romantismo. Romantismo sem amor não funciona. Então, o que acontece? Nós temos o quê? Em relação à primeira fase, como é que o amor é tratado? Um amor platônico. Na segunda geração, nós temos o quê? Um amor um pouco mais mórbido, tudo bem? O amor ele não consegue ser conquistado. Já na terceira geração, você tem o quê? A realização carnal. Então, isso é o que a gente pode falar em relação ao romantismo, que é um período muito extenso. E aí, Edu, em relação ao realismo, eu falo para você, vá dar uma olhadinha a respeito de Machado de Assis. A gente tem vídeos específicos para Machado de Assis aqui. Então, autor extremamente importante. Em relação ao naturalismo, pegue as características do naturalismo e olhe muito bem para o Aloysio de Azevedo, tudo bem? Isso em relação ao naturalismo. Edu, em relação ao parnasianismo, você precisa ficar atento ao quê? A poética do parnasianismo. E aqui eu destaco principalmente a poesia do Olavo Bilac. A poesia do Olavo Bilac, que por mais que você esteja falando de parnasianismo, ele tem uma vertente própria sua, tudo bem? Então, muito cuidado se cair textos do Olavo Bilac na prova do Enem. Não vá direto para as alternativas. Veja exatamente o que o poema quer de você. Em relação ao simbolismo, a gente tem que ficar muito atento, principalmente a Alfonso Guimarães, tudo bem? Em relação ao pré-modernismo, eu recomendo muito que você dê uma olhadinha, porque é um período extremamente eclético. Sendo um período extremamente eclético, a gente não pode, digamos assim, englobá-los dentro de uma caixinha. E para que a gente possa finalizar, pessoal, a gente não pode esquecer que quando a gente fala de modernismo, a gente tem também 3 fases, e 3 fases extremamente diferentes uma da outra. Primeira coisa, quando é que eu falo que eu sou moderno? Ser moderno é igual a ser inovador. Então, ali na primeira fase do modernismo, você tem o quê? Você olha para tudo aquilo que foi feito no passado, tudo bem? E você olhando para tudo aquilo que foi feito no passado, você pensa, rapaz, eu não quero ficar somente reproduzindo aquilo que sempre foi feito. Eu quero fazer algo meu, algo moderno. Sendo algo moderno, você tem na primeira geração do modernismo, é uma geração de uma ruptura muito intensa. Sendo uma geração de ruptura muito intensa, eu posso destacar aqui os autores iconoclastas. Eu quero destacar principalmente o Oswald de Andrade, tudo bem? Ser iconoclasta é ser debochado, é ter uma poesia muito ligada ao viés humorístico. Então aqui dentro desses textos você vai ter muito recurso de intertextualidade chamado o quê?
paródia. Muito cuidado com isso. Aí eu destaco também a prosa do Mário de Andrade e principalmente dê uma olhadinha a respeito de Macunaíma, tudo bem? Não deixe de olhar a prosa de Mário de Andrade. E por último, claro, você tem que estar muito atento a respeito de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é um autor extremamente recorrente nas provas de linguagem. Em relação à segunda fase modernista, o que é muito interessante é que você dê uma olhadinha a respeito de Drummond. Não é preciso dizer que Drummond cai demais. Pelo amor de Deus, dê uma olhadinha nas 3 fases que a gente pode encaixar o Drummond. Eu menor do que o mundo, eu igual ao mundo e eu maior do que o mundo, tudo bem? Eu quero que você dê uma olhadinha também em relação à poesia de Jorge de Lima. A poesia de Jorge de Lima, como muitas vezes há textos engajados, o Enem é atraído por esse tipo de texto. Então tome muito cuidado. Além disso, a gente não precisa destacar Cecília Meirelles, é muito importante também. Aqui eu poderia destacar também algumas composições do Érico Veríssimo, tudo bem? O Érico Veríssimo, ele tem muitos destaques, algumas crônicas que ele fez. Então a prova do Enem gosta desse tipo de crônica que envolve muito o cotidiano, tudo bem? Beleza? Além disso, eu gostaria muito de destacar um autor, que ele é um autor que fala muito a respeito do cotidiano. E o Enem, ele adora esse tipo de texto. Que autor é esse, Edu? É exatamente o Mário Quintana, tudo bem? Então, muita atenção também para o Mário Quintana. E para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, muita atenção ao Guimarães Rosa, o Guimarães Rosa e seus neologismos, a Clarice Lispector, que completou 100 anos, tudo bem? Se ela estivesse vivo, completaria 100 anos este ano. E também ao grandioso Jean Cabral de Melo Neto. Beleza, pessoal? Um vídeo um pouco mais extenso, mas também para que a gente pudesse comentar a respeito e chamar a atenção de vocês dos principais autores que podem cair na prova do Enem, que é o que nós chamamos aqui de clássicos do Enem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.